É melhor um mau acordo do que uma boa demanda? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre as vantagens e desvantagens de acordos e demandas judiciais. E isso a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Afinal de contas, é melhor fazer um mau acordo do que se manter em uma boa demanda? A resposta é não, né? Um mau acordo é sempre um mau acordo, mas você tem que tomar muito cuidado, porque você precisa ter parâmetros aí para comparar as vantagens e desvantagens da celebração de acordo ou então da manutenção de uma demanda. E daí dá para você pensar da perspectiva do autor e da perspectiva do réu também. E é algo básico assim da negociação que para você ter em perspectiva razoavelmente racional um acordo, as possibilidades de negociação, aquilo que está em mesa, você precisa conhecer quais são as suas alternativas à negociação. E quanto melhores forem as suas alternativas à negociação, mais faz sentido você estar em uma posição de eventualmente não negociar, de entender que é bom não fazer um acordo. E aí você identifica a sua melhor alternativa à negociação. Quanto melhor essa melhor alternativa for, menos preocupado você precisa estar com a efetivação de um acordo, com a conclusão de uma negociação, seja isso em um momento pré-processual, seja isso já ao longo do processo. O grande problema é que a maior parte das pessoas não consegue fazer isso de maneira razoavelmente objetiva, razoavelmente racional. O que as pessoas fazem é uma romantização de suas alternativas, isso quando muito, né? Muitas vezes as pessoas nem identificam quais são as alternativas que ela tem, porque, veja, em geral, você tem a possibilidade de acordo e se o processo já está em curso, ou se então a coisa está em vias de chegar ao Poder Judiciário, como alternativa uma demanda que é uma demanda do mundo real, não uma demanda que é aquilo que você gostaria que acontecesse. Simplificando um pouco as coisas, você nunca sabe ao certo qual que será a decisão do Poder Judiciário, quando é que ela virá. E isso tanto da perspectiva do autor, quanto da perspectiva do réu, tanto da perspectiva do suposto credor, quanto da perspectiva do suposto devedor. A gente tem um judiciário aí assoberbado por dezenas de milhões de demandas judiciais, o que faz com que o trâmite dos processos demore, na maior parte das vezes, na quase totalidade das vezes, bastante, até vários anos, e a gente tem uma insegurança jurisprudencial muito grande, aquilo que está lá no artigo 926 do Código de Processo Civil, de jurisprudência íntegra, coerente, estável, infelizmente ainda é uma intenção, a gente desgraçadamente não vê isso tanto na prática, né? Os tribunais não mantém lá a coerência com as cortes superiores, o primeiro grau não mantém tanta coerência com os tribunais. Não sempre, evidentemente, mas acontece comumente aí de dissensos decisórios entre as instâncias, muitas vezes na mesma instância, decisões que parecem jogar dado para cima, o resultado, desgraçadamente, esse é um dado da nossa realidade, a estabilidade está longe de alcançar ainda, porque as cortes, inclusive as superiores, acabam mudando orientações jurisprudenciais de maneira drástica, sem sinalização, sem modulação de efeitos, sem nada disso. De maneira que, preste bem atenção aqui,
Muito comumente, um acordo é algo que faz sentido para reduzir risco. Você, da perspectiva do suposto credor ou da perspectiva do suposto devedor, por mais que você eventualmente tenha convicção de suas razões, você nunca tem certeza muito firme de qual será o resultado de um processo judicial. E aí, você fazendo o acordo, você reduz risco. Reduz tempo de tramitação do processo também, veja. Você tem um processo na primeira instância, toda a fase postulatória, petição inicial e as tentativas de citação até a efetivação da citação, resposta do réu com possibilidade de intervenção de terceiros, depois a tréplica, possibilidade de reconvenção junto com a contestação, contestação à reconvenção, impugnação à contestação da reconvenção, fase saneadora, possivelmente toda uma fase de produção de provas, com prova pericial, com possibilidade de recursos enquanto isso, anulação de fases de processo e tudo mais, para depois ter uma sentença, uma possibilidade de apelação, recursos incidentais no próprio processamento da apelação, depois a tentativa de interposição de recurso às cortes superiores em Brasília, o STJ, o STF também. Esse é um caminho aí que, assim, não raramente pode demorar lá 6, 7 anos, e veja que se você tiver em uma comarca de cidade onde dificilmente para juiz titular e tudo mais, acontece de demorar 6, 7 anos na primeira instância. Quando você vai pensar na perspectiva de um acordo ou de uma demanda, é essa demanda do mundo real que você tem que levar em conta para considerar aquilo que é um bom ou um mau acordo. Porque um bom ou um mau acordo é um bom ou um mau acordo em relação àquilo que você tem como alternativas no mundo da realidade, no mundo das circunstâncias de fato, não em relação àquilo que você desejaria, que você gostaria que acontecesse, que te pareceria o certo, nem nada disso. Isso é um jeito cândido, um jeito ingênuo de avaliar as coisas. Então tem gente que vai classificar lá, é um mau acordo, mas eu vou fazer porque é melhor do que uma boa demanda. Uma boa demanda que ele está pensando, uma boa demanda do sonho dele. A gente tem que avaliar acordo real, demanda real. A gente tem que procurar conhecer as nossas alternativas à negociação e fortalecer essas alternativas à negociação, porque aí você pode dizer, olha, não faço acordo, assumo os riscos da demanda, mas esse é um risco que eu conheço, é um risco calculado, que para mim tudo bem, é melhor correr o risco do que fazer o acordo para reduzir o risco e o acordo ser esse acordo, que é um acordo que é realmente um mau acordo, levando em conta as circunstâncias do mundo real. Professor, você falou da perspectiva do autor, mas daí tem a perspectiva do réu, do devedor também. Para que ele vai fazer acordo? Bom, veja, ele tem lá as defesas dele, mas ele não sabe se vai ganhar ou perder também. Ele eventualmente pode ganhar patrimônio para frente, isso pode sofrer constrição. Enquanto o processo tramita, aquilo que tem de correção e de juros que incidem sobre esse processo, segundo a leitura jurisprudencial majoritária, aí nas cortes de base, pelo menos, nos tribunais de apelação, pelo menos, o que você tem de correção e de juros é superior àquilo que a pessoa consegue deixando dinheiro em poupança, em investimentos básicos, aí, pelo menos, de maneira que, enquanto o tempo passa, o devedor está perdendo dinheiro. O nome dele pode ser levado a órgãos de cadastro de inadimplentes, listas restritivas de crédito, esse tipo de coisa, o que pode deixar a vida dele ainda mais complicada. Há leituras jurisprudenciais segundo as quais, a partir de uma determinada altura, se outros meios se mostrarem frustrados, a própria remuneração dele poderia supostamente sofrer constrição. Tem gente que fala que pode haver bloqueio de carteira nacional de habilitação, por mais que isso seja eventualmente controvertido, de passaporte, de saldo de cartão de crédito e tudo mais. E o que eu estou te falando, veja, eu te disse já que é bastante controvertido, mas tem juiz aplicando. E aí, veja, da perspectiva do devedor também, ele pode falar, não, mas eu vi lá o professor que é garantista falando que isso é um absurdo, que não... Então, beleza, só que ele tem que levar em conta o processo do mundo real para avaliar aquilo que é
um bom ou um mau acordo. E aí ele tem que avaliar o risco que existe no mundo real, não nos livros de doutrina, nos vídeos por aí, naquilo que o cara falou na aula de pós-graduação e tudo mais, porque não é isso que corre o risco de influir no processo dele. É claro que é importante a gente entender as coisas doutrinariamente, isso é extremamente importante, da perspectiva científica também, tudo mais, mas para avaliar o risco, tem que ver o que é que o juiz está decidindo na prática, lá na comarca onde ele está, e lembrar o seguinte: esse juiz pode ser promovido, pode morrer, pode aposentar, pode qualquer coisa, pode vir outro juiz que ele não sabe como é que vai decidir. Então a demanda sempre envolve riscos para as duas partes. A gente faz acordo para reduzir os riscos e até para reduzir os prejuízos do trâmite da própria demanda. Se o devedor tem razão, o nome dele fica saindo lá em certidão negativa que ele precisa e tudo mais, isso implica prejuízos para ele. Se o credor supostamente tem razão, ele não consegue acesso a um patrimônio, é um patrimônio que ele pode usar para fazer outros negócios e tudo mais, para desenrolar a vida, está lá enrolado no Poder Judiciário. Agora tem a tal da prescrição intercorrente para processos comuns também, ele pode ficar sem ver a cor daquele dinheiro. Então, um acordo economiza tempo, reduz incerteza. E tem um outro fator muito importante para você levar em conta aí, para avaliar se a possibilidade de acordo é boa ou ruim. Estatisticamente falando, é muito mais raro você precisar de cumprimento de sentença homologatória de acordo do que de sentença condenatória de qualquer espécie. Isso por um motivo muito simples. Ninguém gosta de levantar da cama, chegar até o seu próprio banheiro, o seu toalete lá, olhar no espelho e enxergar lá um canalha, né? Se a pessoa fez o acordo, se a pessoa voluntariamente contribuiu para a construção daquela solução, com ela se comprometeu voluntariamente, ela se sente psicologicamente comprometida ao cumprimento daquilo que ela voluntariamente combinou. A menos que seja uma pessoa com um desvio de personalidade, um psicopata, alguma coisa assim que tem também. Mas as pessoas, em geral, a maior parte das pessoas fazem um acordo, elas se sentem moralmente e até psicologicamente comprometidas com o cumprimento do acordo. O que não acontece quando há uma heterocomposição, uma decisão imposta de cima para baixo, porque muito comumente a pessoa se sente injustiçada. E quando ela atua nos bastidores para frustrar a execução, ela conta para ela mesma a história de que ela está, às vezes não de maneira consciente, mas a percepção que ela tem é que ela está fazendo o possível para resgatar a justiça aí em um caráter transcendental, o que faz ser comum aquele negócio do ganhou, mas não levou. Isso é algo que acontece muito raramente com acordos, porque geralmente quem faz acordo se compromete a pagar alguma coisa lá no Poder Judiciário, homologado pelo juiz. A pessoa se sente comprometida e ela faz o que está ao alcance dela para que realmente possa cumprir. É claro que às vezes acontecem circunstâncias na vida, nossa vida comporta coisas imprevisíveis e tudo mais, e a pessoa não consegue cumprir o acordo por circunstâncias outras. Às vezes a pessoa, uma pessoa sem caráter mesmo, se compromete sabendo que não vai cumprir, já calculando que com multa e tudo fica mais barato para ela, e que então ela está reduzindo o risco de qualquer jeito e não vai pagar mesmo. Tem gente que é assim também. Fazer o que? Isso tudo tem que ser levado em conta no momento em que você for calcular o que é um acordo que pode ser considerado bom, o que é uma demanda que é melhor deixar tramitando, não obstante o tempo que possa demorar, as possibilidades de frustração e tudo mais. Porque, de novo, o que você tem que levar em conta para considerar é a demanda do mundo real e não aquilo que está nos livros quase de história infantil por aí, que deveria ser a demanda da razoável duração do processo, da perspectiva do autor, da absoluta efetividade, da perspectiva do réu, do absoluto respeito às garantias fundamentais todas e tudo mais. Veja, são ideias extremamente importantes, mas o que você tem que levar em conta para o processo concreto, aquele processo que está na sua mesa, aquela hora, é o que tem de perspectiva da vida real que está no mundo aí hoje, por mais imperfeita que seja, como
alternativa, porque o resto é se comportar de uma maneira muito ingênua para avaliar as coisas, uma maneira quase que infantil, para te falar bem a verdade, tá certo? Eu queria que você contasse para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz, por que é que você veio assistir esse vídeo aqui, até para a gente poder interagir um pouco, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a nova prescrição intercorrente, tá bom? E também queria te convidar de novo, por favor, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha, até porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, beleza? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.